Diretamente, mais vídeos da TV Zumbilândia. Uau! Continuando, dando continuidade ao nosso vídeo pausado, iniciando outra apresentação neste canal, porque estamos com problema sendo limitados a espaços, né? Espaços que querem nos sequestrar o espaço de fala através aí da tecnologia, da mulher-máquina, né? Então, se eu brincava de fazer cidades, como eu vinha falando aí no vídeo, nessas acomodações dos animais totalmente desativados, lavados, para as crianças brincar, e nós montávamos cidades, montávamos padaria, montávamos horta, montávamos mercado, montávamos sala de dentista, de médico. Tudo isso nós fazíamos de forma ilusória com a turminha de brincadeiras, e eram as brincadeiras legais que traziam a autonomia para nossas cabeças, para sermos autônomos e não sermos massas de manobras políticas como tantas que, apesar de terem cargos para ser pilotos do Conselho Putelar, conselheiros putelares, não conseguem ter autonomia totalmente qualificada desde suas potenciais cabeças para exercer a autonomia que lhes foi dada naquele ato de lhes dar um emprego no setor de proteção às crianças. Essa deficiência do Estado-Maior foi provocada intensivamente nos últimos 30 anos ou mais de 100 anos, criadas através de faculdades. Precisamos novas faculdades, novas escolas, novos institutos de educação para criarmos bons pilotos de avião. A camareira não pode pilotar o avião sem ter um curso de pilota. Eu mesma não posso pilotar o avião sem passar pelas horas de voo. Bem como mulheres que não têm filhos, nunca adotaram um filho, não podem pilotar crianças. Não podem educar crianças. Isso é a primeira tese de educação que tem que ser implantada nas diretrizes de bases e incluindo onde tem pessoas que vão responder por criancinhas no Conselho de Pais Conscientes, que deve abrigar assistentes sociais de sucesso, com sucesso na sua história, no seu histórico de lutas. Devemos fazer o que Silicon Valley faz com seus filhos. Não colocam seus filhos em manadas tóxicas, não expõem seus filhos à coletividade tóxica e pretendem sempre oferecer uma educação manejada por pessoas com autonomia. Escola alemana, metodologia pós Segunda Guerra Mundial. Tudo que foi infiltrado revolucionário na educação não deu certo. Não deu certo. Mulheres que não manifestam a mínima vontade de ter muitos filhos não devem, nesse momento delicado da sociedade tóxica, estarem a cargo de crianças. E devemos zelá-las pelos resultados delas. Mulheres com resultados incorrigíveis, não devem participar da educação de crianças, bem como homens também não. Todas as pessoas que não têm um antecedente construtivo em relação a crianças não devem estar a cargos de promotoria, de vara infantil. Juíza de vara infantil deve ser ao menos alguém, mulher, que se interessa por saber as dádivas da maternidade.
elas com a dádiva da lei, da boa maneira moral de operar a lei, não tóxica, imoralidade tóxica de operar leis estupidizantes, elas podem sim chegar a boas conclusões desses relatórios onde insistiram em usar e abusar, abusantes, abusivas, estrupiadoras da história da família, enquanto não tem um resultado, uma prova para oferecer, a não ser o próprio sucesso da família. Oferecer o sucesso da família como imoralidade é a prova do comunismo desacerbado implantado em Santa Catarina, nos conselhos tutelares, ostracismo e racismo praticados contra a nossa família produtiva, criativa, contundente, no relacionamento com os filhos, na construção desse ser humano que vai operar, seja como piloto de avião, seja como um engenheiro, seja como um produtor de alimentos, seja como o que seja, tendo condição de operar qualquer coisa. Atitudes imbecilizantes e limitantes criam pessoas imbecilizantes e limitantes. Favoráveis são as autoridades públicas que defendem a essência do direito positivo, que está extremamente ligado à cultura, descultura woke e todas as coisas que eles trouxeram, como todo mundo é igual, quando todo mundo é diferente. Que eles trouxeram como unanimizar as maiores mazelas de saúde e educação. Sexualizando tudo. Tudo é sexualizado. Tudo foi sexualizado. Aí venho eu e as minhas bagas produtivas, plantadas e colhidas por mim, falar de bagas de testosterona, mulheres com bagas, porque nós mulheres temos bagas de testosterona internas, os homens têm externas. Venho eu falar tecnicamente nas redes e sou atraída para um discurso que não pode. Agora, sexualizar criancinhas nas escolas, meter contendas na cabeça do adolescente que ele não precisa escutar a mãe, aí pode. Qual o problema com a minha fala, senhores? Quem é Nando Flores Pereira para avaliar a minha maneira de dissertar sobre o assunto como uma fala chula ou tóxica? Um delinquente sequestrador de crianças, abusivos e abusivos de novo. Mas o Conselho Tutelar transformou-los em autoridades de fé pública. Eles são a fé pública e nós temos que nos subordinar à escola. Essa escola que eles invadiram naqueles anos que eu demonstro, ela invadiu, incitou o ecologismo tóxico, está incitando um sequestro planejado, que só as autoridades que não vê que vocês mesmos estão legalizando o ostracismo e o comunismo contra a família. E grupos stalkeando de dentro das instituições estão vibrando com isso. Podemos modelar qualquer coisa aqui diante das redes e falar com qualquer personalidade. O que não podemos aqui diante das redes é esquecer de dar um carteiraço nas autoridades que escutam meras putinhas maconheiras e não dão o livre-arbítrio de proteger as crianças para os pais, quando o Estado já provou sua omissão. Eu estou muito contente que a gente examinou de novo
as assinaturas da coletividade tóxica de 170 pessoas e não encontramos uma assinatura de policiais, nem de civil, nem de militar. Só mesmo se algum daqueles nomes, dos sobrenomes que eu tenho falado, não foi identificado ainda e seja de algum policial. Nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. A partir do bom trabalho, do bom investigador sobre identificar os donos dessa pistola 380 e das outras que nós vimos em poderio daquela gangue da Elisete, da gangue, a gangue pode, gangue armada, armas ilegais dela pode, não pode é o pai de família ter ajuntado a arma que a quadrilha política implantou na lancha dele e trazido para casa. Tinha que chamar a polícia, que ia prendê-lo em flagrante, que essa era a conduta da invasão da força, e eles estavam cocheteando, como cochetearam durante o tratamento de saúde do Renato, obrigatório, estupidamente obrigatório, negligenciando o direito dele de ter assistência através do sistema SUS em qualquer lugar do mundo que já tivesse provado a cura da leucemia, como Charlotte Gerson, viva naquele momento e gozando de plenos poderes sobre domínio de cura rápida de leucemia e produção de sangue sem quimioterapia. Certo, senhores? E chamem Patrick Vickers, chamem toda a equipe do México, perseguidos durante a pandemia, ficaram com seus pacientes sequestrados lá porque não podia entrar, não podia sair. Nosso deslocamento particular foi impedido por essa mesma fraudêmia, lançada hoje em todos os jornais como fraude de saúde pública. Mundo redondo e justo. Vitória não cuidou seu próprio cachorro. Não pode falar de crianças. Estado corrigir as omissões é possível? Imagino que nem com multas imensuráveis. Mas as exigências do nosso projeto social, Delinquência Zero, iniciados no dia 9, vão forçosamente fazer o Estado catarinense, livre por natureza, corrigir as omissões de 2020, as omissões na saúde, as omissões na educação. E não é nos obrigando a expor filhos a ser para-choques de comunistas professoras, mas é nos indenizando financeiramente e adequando todas essas instituições, como o Ministério Público, em vários eventos que estiveram totalmente enganjados no sequestro dos nossos filhos, legalmente fazendo e usando a lei estúpida da coletividade tóxica, que o melhor para a criança é na escola. Na situação de Meg e Renato, situação Keiber-Luckmann, família Arquitetos, o melhor lugar para nossas crianças é próximos ao seio materno, próximo da mãe e próximo do pai. Tempo integral por causa da corrupção institucional, descaso da força e descaso das delegacias, por mais de 5 anos, ao ponto de Mendes achar que Bernardo Bernardes, encapuzado, não tem antecedentes criminais. Pode não ter, senhor Mendes, isso não significa que ele era inocente estando encapuzado aqui. A gangue do Fabrício rouba nossas câmeras, tenta
consumir as provas, totalmente engajado com o Bita da 10ª Delegacia, dono do setor de inteligência naquele momento, como podem os próprios colegas dele, que eu tenho exposto na internet, o dia que estiveram nas dependências da minha casa, convidados, claro, por nós para entrar. Bita não foi convidado. Saíram pela porta do seu Manuel Pereira, portão que vai para a casa do seu Manuel Pereira. Não tinham nada favorável à família, nada favorável à família, ou para dizer que estariam lá por algum motivo que não fosse uma proteção extracurricular lá e exclusiva para aquelas pessoas usando aquela delegacia. Naquele momento não tinha denúncias da família contra nós e muito menos de nós contra eles. Tudo começava ali, os atos inescrupulosos que foram posteriores registrados pela família. E provavelmente orientado pelo policialês, que também foram registrados por eles, com as mentiras infundadas, que depois foram lavradas, de modos que a Delegacia da Criança sempre conspirou contra as crianças e nunca a favor das crianças. Porque eu busco na nossa realidade, na nossa história, no que aconteceu aqui, a compilação com o que é o delírio de um baixo-assinado considerado coletividade tóxica ou um baixo-assinado, em vez de coletividade tóxica, considerado o delito do Estado opressor, maldito por natureza, pela natureza que foi forjado o Estado a ser submisso a organizações poderosas e internacionais que nada tem a ver com Santa Catarina. E pasmem, um youtuber que mostrava isso não suportou, foi a óbito, sua saúde não aguentou, porque ele mostrava isso nos escalões da seita, não mostrava isso nos escalões baixos, que os institucionais de prefeitura ainda é escalão do povo, das massas de manobra. Prefeitos, governadores ainda são massas de manobras. Acima está aqueles que já me visitaram, os grandes, que disseram: a linha até ali, que dali em diante nós não vamos mais mexer com você e vamos deixar você fazer teu trabalho. Sempre compila com a sua história. Traga para a realidade o aqui e agora e vamos permitir que você siga o seu trabalho. Veja bem, eles me falaram: vamos permitir que senhora Meg continue suas denúncias. Quer dizer que se eles não permitiam, eu não poderia seguir as minhas denúncias. Quem permitir, senhora? Qual é essa força sobrenatural, natural, humana, não humana, extra-humana? Quem seriam as pessoas que não deixariam eu alinhar para demonstrar a fraude na saúde? Lhes respondo, os mesmos geneticistas que durante suas vidas eternas, praticamente eternas, buscavam a imortalidade em coisas como sangue. Igual é o processo da leucemia fulminante. E a tão sonhada vida permanente que eles queriam está na seiva bruta e na seiva elaborada das plantas, associados a minerais que vão potencializar esta fábrica da seiva
que alimenta essa raça tão linda como é a raça humana. Mas nem todas as raças são alimentadas por sangue, veias, ventrículos, células condicionadas como o nosso corpo denso. Existem outros corpos, outras densidades, outras realidades, outras inteligências que estão no escritório, vários escritórios por aí, mas esse da montanha principalmente, fazendo auxílio e também aprendendo com a nossa bonita raça, com nossa beleza, com nossa natureza, trocando a ilimitada maneira deles de ter a energia, a luz, doar sua luz, em troca do melhor condicionamento da própria vida ilimitada e humana. Vidas por vidas e mais vidas. Adeus à morte. Adeus à morte. É o que promete a pesquisa genética, que está por um grupo sendo distorcida por causa de dominação financeira de moeda única, e por outros está trazendo através dessa mesma tecnologia a liberdade e a vida ilimitada para aqueles que escolherem vida por vida e mais vida e não escolherem se entregar a seu sangue, a sua vida por sistemas que estão ruindo, estão demolindo. Esse mesmo conhecimento que chega para mim também vai chegar para todas as autoridades, sejam elas juízes, governadores, mandatários nacionais e internacionais, que estiverem alinhados com o bom propósito, né? E com esse acordo interdimensional. Interdimensional significa entre as terras que não foram nos mostradas. Assim, melhor para vocês entenderem que isso não é um delírio planetário. Isso são pesquisas que foram escondidas da população. E já não podem mais, em plenas eras da informação, serem escondidas da população, as quais a família arquiteto se encaixa muito bem, por vários motivos, né? Por vários motivos, que continuaremos explicando nesse projeto social, chamado Delinquência Zero para um Mundo Melhor. Delinquência zero para mais vida, delinquência zero para mais saúde e delinquência zero para o poder de conhecer a história da humanidade, vivendo ela no aqui e agora, vivendo ela no modos de educação germana, alemã, modos de educação para que sejamos pilotos de nossas vidas, para que tenhamos a individualidade forte. Não é sermos individualistas, porque se fôssemos individualistas, não dividiríamos nossa história nas redes, mas sim dividindo aquilo que praticamos, dividindo aquilo que fazemos e, acima de tudo, não permitindo em momento algum que instituições de coletividade tóxica nos agridam, nos afastem do real propósito que é ser os mestres dos nossos reis. Ser os mestres dos nossos reis, 2 reis, Mateus Otávio e Sérgio Henrique. A nossa história ultrapassou todas as limitações de uma sociedade tóxica e tem que ser respeitada na grandiosidade das nossas diferenças culturais, diferenças emocionais e principalmente diferenças psicológicas que nós temos em relação à sociedade comum, aos órgãos públicos, às professoras normais, subnormais,
porque talvez melhor sermos considerados anormais, potenciais, do que meros psicopatas políticos fazendo uma politicagem barata e tóxica que não constrói nada. Sugadores do Estado maior, do Estado catarinense, e não produzem nada. Não sei se vocês observaram que eu fui entregar há pouco a motosserra para a garotada, né, da obra. Nós atuamos em várias frentes, desde a bitoneira e do pré-caminho, né, aqui até as frentes, fabricar uma escada na beira da praia, bem como, sim, trabalhar em algumas embarcações, mas isso não é um trabalho tóxico e infantil, é a nossa vida, é a nossa vida, é a nossa história, é nosso modo de viver na zona remota, escolhidos por pai, mamãe e filhinhos, e inviolável por parte de instituições meramente tóxicas, constituídas por um Estado que não proveu, não resolveu, não condicionou nada mais, nada menos o Renato que ser mais um estrupiado pela saúde pública, ao ponto de estar com aquele problema no joelho e com o problema, né, sequela das quimioterapias, nunca indenizadas pelo Estado omisso, totalitário, deplorável, e que ainda não quer aceitar a nossa história para contribuir depois de, desde 2016, eu estar metida nisso. Não quer contribuir, não pode atrapalhar, não quer contribuir, não pode atrapalhar. Putelar, conselho putelar, vocês têm, filhos da maconharia, da drogadilândia, suficiente para aplicar suas medidas socioeducativas, arbitrárias, putelares e deixar nossos filhos à mercê dos pais e não à mercê da coletividade tóxica, agressões imorais, ataques terroríficos, provados e comprovados por imagens, provados e comprovados nas instituições. Nós já estamos nessa fase, comprovados e provados nas instituições e prontos para chegarmos ali, ó, em cima do casal terrorista que planificou tudo.